Eu tenho uma palavra para o teu coração, tem endereço certo, vai chegar na pessoa certa e na hora certa. Deus não vê o homem como eu e você vê. A gente vê o homem por fora, mas por dentro, só quem contempla e quem conhece é o próprio Deus. Então a gente não pode julgar ninguém por aparência, porque a gente muitas vezes julga sem conhecê-lo, sem dar oportunidade de conhecê-lo. E muitas vezes a gente julga, apedreja, calunia, defama, entendeu? Fala coisas que não condizem ao nosso respeito. E tudo tem a consequência, né? Tudo tem um preço a pagar. Então a gente nunca podemos medir as pessoas, entendeu? Sem conhecer de fato, de verdade. Então, cuidado, muito cuidado com o que você fala, com o que você pensa, a forma que você julga, a forma que você mede, entendeu? Porque lá na frente, Deus ele cobra. Lá na frente, ele vai requerer de você, entendeu? Então, eu não posso lhe julgar porque eu não te conheço. Eu não conheço a tua conduta, eu não conheço o teu caráter, eu não conheço a tua identidade para poder falar mal de você sem menos conhecê-lo. Então, antes de você julgar qualquer pessoa, qualquer ser humano aqui na Terra, procure se aproximar, procure se aprofundar mais sobre a vida da pessoa, apesar que ninguém tem um direito, né? Porque quem justifica a gente, corta aqui, é Deus. Então, ninguém tem direito de julgar ninguém, ninguém tem direito de apedrejar ninguém, ninguém tem direito de falar falso testemunho contra as pessoas, entendeu? Então, procure a saber, né, quem é a pessoa de verdade. Porque depois você pode estar julgando alguém que você não conhece, que você nunca viu. Você vai estar julgando alguém que muitas vezes não é nada daquilo que você achou que era. Ou talvez alguém transmitiu algo daquela pessoa que aquela pessoa nunca foi. Porque tem pessoas que para poder defamar, caluniar, entendeu? Criticar, julgar, medir a pessoa, entendeu? Na verdade, ela quer achar uma falha minha e sua. Ela quer encontrar, entendeu? Para destruir com a sua vida, entendeu? Para manchar a tua imagem, manchar o teu nome, sair assoprando o teu nome. Ela vai colocar outras pessoas contra você, para você ter empatia, ódio, entendeu? Da pessoa. Então, cuidado. Quem está te influenciando e dizendo que aquela pessoa é assim, 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 como na verdade não é. Corta aqui também em mim, entendeu? Corta aqui em mim. Porque eu sou assim. Se alguém chegar para mim e dizer que aquela pessoa é assim, assim, entendeu? Eu vou orar a Deus. Senhor, essa pessoa é assim, assim, assim mesmo? Essa pessoa presta ou não presta? Essa pessoa é boa ou não é? Como é a conduta dessa pessoa? Como é o comportamento dessa pessoa? Como é a moral dessa pessoa? E Deus vai falar para você. Se você tiver visão no mundo espiritual, se você tiver discernimento, se você tiver a presença de papai, né? Você com certeza você vai saber de fato, de verdade, quem é a pessoa de verdade. Mas não julgue. Não tire conclusões precipitadas, entendeu? Porque depois você pode se arrepender amargamente. Tem muitas pessoas que têm se arrependido amargamente, né? Até eu conheço pessoas que já pediram até perdão para mim, perdão para outras pessoas que eu sei, eu tenho conhecimento, por coisas que falou, por palavras que comentou, entendeu? E aí
a pessoa se arrepende, aí volta atrás daquilo que falou, entendeu? Só que muitas vezes tem jeito de se consertar e tem pessoas que não tem jeito mais de consertar o erro, né? Tem pessoas que perdoam, já outro não perdoa mais, entendeu? Tem pessoas que têm a facilidade de perdoar, mas tem outras pessoas que não têm essa facilidade de perdoar. Por exemplo, eu tenho uma facilidade de perdoar. Eu já perdoei pessoas que me julgou, que me condenou, que apontou o dedo para mim, que falou falso testemunho contra mim, inventou fofoca, inventou disse. Só que teve pessoas que, na minha caminhada com Cristo, porque temos que ter sabedoria e discernimento, porque o diabo está aí, ele é astuto, ele é sagaz, ele inventa coisas que nunca ocorreu, que nunca aconteceu. Ele tira da onde não existe, entendeu? Da onde não existe. Então, eu conheci pessoas na minha caminhada que falou coisas comigo, inventou fofoca de mim, e no final não foi nada daquilo que disseram, não foi nada daquilo que disse que era. E aí, o que foi que aconteceu? Se eu não colocasse frente a frente, cara a cara, entendeu? Eu ia ser inocente, entendeu? Eu ia ser inocente na história. Então a pessoa falou coisas de mim que não condiz a meu respeito. Eu me lembro que foi na época que a gente tinha o Ministério Novo Jockey. E aí eu chamei 3 pessoas que estavam envolvidas na fofoca. E aí provamos a verdade. Entendeu? A pessoa entendeu errado, se precipitou, entendeu? Saiu falando meu nome e pagou preço, viu? Pagou preço de lágrima. Pagou preço de lágrima. Passou por uma luta travada. Passou por uma luta travada. E muito travada. Passou por uma luta muito travada. Entendeu? Marido perdeu emprego. Entendeu? Marido perdeu emprego. E foi um bafafá na casa dela, uma contenda danada, uma briga. Teve até separação. Por quê? Porque quer tocar nos ungidos de Deus. Entendeu? Teve até separação. Entendeu? Teve até separação. Filho ficou enfermo, filho ficou doente. Entendeu? E no final de tudo, vou falar o resultado. Ela foi parar onde? Deus fez um reboliço, colocou mãe contra filho, filho contra mãe. E no final de tudo foi parar dentro da minha casa. Morou 3 meses dentro da minha casa. 3 meses dentro da minha casa. No final de tudo, falou mal de mim, denigriu a minha imagem, inventou fofoca, fizeram rebelião, foram para outra igreja, um pastor foi lá e guiou eles para outra igreja, para o ministério dele, entendeu? Foi tudo na rebeldia, entendeu? Não se consertaram comigo. E aí depois voltaram todo mundo que saíram. Saíram 8 do nosso ministério. Por rebeldia, por desobediência, por falar mal da gente, de mim, do pastor André, mas mais de mim, não do pastor André. E aí sabe o que aconteceu? Terminou. 2 delas pararam dentro da minha casa e moraram dentro da minha casa 3 meses. Eu acolhi, botei meus filhos para dormir no chão da sala e botei dentro do quarto para ficar lá dentro do quarto durante 3 meses. E ainda com filho ainda. Tinha uma que tinha 3 filhos. E ficou lá. E aí eu ajudei da forma possível. O amor, né? O amor. E é isso aí, gente. Deus é fiel. Deus é lindo. O ônibus chegou, gente. Mas eu vou terminar de pregar. Então, gente, para concluir, porque eu tive que subir no ônibus, né? Deu uma pausa. Então terminou ficando na minha casa. Não só 2, mas depois apareceu uma missionária de Niterói. E ela não tinha onde ficar. E ficou dentro da minha casa. Ficou na minha casa uma missionária. Ficou dentro da minha casa a pessoa que denigriu a minha imagem. As 2 pessoas.
porque a mãe botou para fora de casa, ainda com 3 filhos pequenos. E aí foi aquele reboliço todo que Deus fez. E aí eu ajudei da forma possível, e ficaram 3 meses na minha casa. E depois aí, a mãe pediu perdão, eu fiz com que a mãe se consertasse com ela, amaziguei as coisas. E aí, as duas ficaram em paz. E aí a mãe pediu para que ela voltasse para casa com os filhos. E aí voltou para casa com os filhos. E ficaram todo mundo em paz. Porque eu sou de paz. Eu sou de amaziguar. Eu não sou de botar fogo. Eu sou de resolver a questão, o problema. Então, se eu vejo que ali tem uma contenda, tem uma desunião na família, eu simplesmente vou lutar para colocar as coisas no lugar. E foi o que eu fiz. Amaziguei, fiz com que a família se unisse, porque quem gosta de desunião é o inimigo, né? Mas foi o contrário, tudo isso aconteceu porque o próprio Deus, Ele permitiu, Ele fez reboliço, porque tocou em quem deveria tocar. E terminou caindo dentro da minha casa. Então nós temos que ter muita cautela, muito cuidado em quem a gente está tocando, em quem a gente está ferindo, em quem a gente está fazendo chorar, em quem a gente está fazendo perder noite de sono, porque Deus não dorme, nem torqueja, não pede peleja, não pede batalha, não tem empate para Ele, não tem guerra que Ele não vença. E Deus, Ele age assim, dessa forma. Quando Ele vê que o filho dele está sendo injustiçado, está sendo humilhado, entendeu? Está sendo defamado, caluniado. Deus, uma hora, Ele dá um basta. Não importa o dia, não importa a hora, mas que Ele dá um basta na situação, Ele dá. No tempo certo. Não adianta a gente colocar Deus contra a parede, não adianta a gente insistir que Deus faça as coisas imediato, com pressa, porque Deus não trabalha com pressa. Deus trabalha no lento mesmo, porque Deus, Ele sabe a maneira de trabalhar, para colocar as coisas no lugar, para dar um basta, para finalizar, entendeu? Deus trabalha assim. Então, essas pessoas me pediram perdão por conta de algumas palavras, algumas coisas que falaram de mim, entendeu? E para resolver a situação, né, tivemos que colocar cara a cara, frente a frente, para resolver a situação. E foi o que eu fiz, eu e meu esposo. Deus deu sabedoria pra gente. E aí, até o pastor que fez rebelião, que arrastou, aproveitou a oportunidade da contenda, da briga, porque tem pessoas que é assim, aproveita a oportunidade da confusão, da fofoca, da calúnia, do disse-me-disse, para fazer rebelião. Aproveita a oportunidade. Pessoas que gostam de semear discórdia, que gostam de destilar veneno, destila veneno aqui, destila veneno ali, entendeu? E o que é que acontece? Tudo que foi destilado foi caído por terra. E o nome de Deus foi exaltado e glorificado. E voltaram tudo para o ministério. Botaram mãe, botaram filha, botaram nora, botaram marido. O pastor que fez rebelião me pediu perdão. Ele pagou um preço também. Ele tinha uma moto, a moto que ele tinha comprado. A moto não tinha documento. Quer dizer, tinha documento, mas estava atrasado. E ele terminou perdendo a moto, pagou um outro preço também, no local onde ele morava, onde ele tinha congregação. Segundo eu fiquei sabendo por uma pessoa que até inclusive frequentava a nossa igreja, disse que ele aprontou lá, entendeu? Aprontou lá, e ele foi expulso do lugar, por conta de ele ter aprontado lá, né, do local. E ele disse que não ia sair, terminou saindo, botava ele para correr de lá, entendeu? Foi as próprias pessoas que fizeram rebelião lá na igreja que falou sobre isso, né? Olha, aconteceu tanta coisa, pastor, aconteceu tanta coisa
A gente se rebeliou, a gente inventamos fofoca da senhora. Muita coisa que a gente fizemos com a senhora, hoje a gente está pagando o preço. Entendeu? E uma das ovelhas se envolveu com esse pastor era solteiro. E era solteiro. E terminou ela caindo com ele, terminou ela engravidando dele. E aquela coisa toda, sabe? Engravidando dele. E aí pegou barriga. E queria tirar a criança. Eu falei com ela que se ela tirasse, ela ia pagar preço. Hoje a menina está aí, a grandona. Deve estar aí com seus 14 anos por aí. 14 anos, 13 anos por aí. Então, isso tem mais ou menos uns 13 anos, né? 13 anos que aconteceu isso. Essa rebelião, essa fofoca, essa calúnia sobre a minha vida. Então, tudo tem um preço a pagar. Uma hora a conta chega. Assim como a conta de luz chega, o cartão de crédito, a fatura chega. A fatura chega. Mas é no tempo de Deus, não no nosso tempo. Então, cuidado quem você está medindo, cuidado quem você está julgando, cuidado quem você está caluniando, cuidado quem você está apontando, cuidado quem você está levantando falso testemunho, porque Deus, ele não torqueja, ele não perde peleja. Uma hora ele se levanta, mas com força mesmo, para dar um passo e para agir de conformidade com a sua vontade, não com a nossa vontade. Entendeu? A vontade de Deus, ela sempre prevalece na minha e na tua história. Deus não pega o culpado por inocente. Entendeu? Porque nós, corta aqui, sabemos muito bem o que a gente está fazendo. Porque a consciência dói. Até quando coloca a cabeça no travesseiro, você geme. Então se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas palavras malditas, suas palavras de maldição que foi pronunciada, se arrependa das fofocas, das calúnias, do disse-me-disse, se arrependa de coisas que não aconteceu, que não ocorreu, de coisas que é em verdade contra as pessoas. Se arrependa, porque a fatura chega e a fatura é implacável, entendeu? E a Bíblia vai dizer que terrível é o homem que cair na mão de Deus. Se você cair na mão de Satanás, Deus, ele te arranca, ele te tira. Mas se você cair na mão de Deus, misericórdia. É um tal de ai, é um tal de ui. E não contar que o próprio Deus fecha a finança, fecha a porta. O próprio Deus lança a enfermidade. O próprio Deus, ele toca no filho. Entendeu? Ele toca na vida sentimental, ele toca em tudo, entendeu? Deus não escolhe lugar para tocar, nem pessoas. Quando ele vê a maldade do coração, a perversidade, quando ele vê a ruindade, quando ele vê que a pessoa está sendo injustiçada por algo que não praticou, por algo que não fez, ou por algo que não falou, pode aguardar. Vou voltar a falar. A conta chega, a fatura chega. Que a pessoa não tem como sobressair da situação. Porque o nosso Deus é terrível na batalha. Ele é terrível na batalha. Ele nunca perdeu batalha. Ele nunca perdeu guerra. Entendeu? E não é agora que ele vai perder quando ele vê injustiça. Então pratique a verdade. Pratique a bondade. Pratique a misericórdia pelo seu próximo. Não pratique ruindade. Não pratique perversidade. Não pratique maldade. Porque tem retorno. Tem retorno. Você pode ter certeza que tem retorno. E você pode se arrepender amargamente.
Então cuidado em quem você está fazendo chorar. Vou voltar a falar. Cuidado em quem você está fazendo sofrer. Cuidado em quem você está colocando a autoestima lá embaixo, o emocional abalado. Cuidado em quem você está diminuindo. Cuidado em quem você está batendo. Cuidado em quem você está esculachando, esculhambando, crucificando. Cuidado em quem você está medindo, quem você está julgando. Cuidado em quem você está colocando para baixo, humilhando de uma maneira terrível. Cuidado, porque um dia você pode precisar de mim para colocar a mão em você para orar. Cuidado, que um dia você pode precisar de alguém de Deus para orar por você, botar a mão na sua cabeça. Cuidado, porque teve pessoas na minha caminhada que se levantou contra mim e no final de tudo ficou enferma e precisou das minhas mãos para orar. Cuidado, porque um dia me caluniou, me defamou, falou falso testemunho contra mim, precisou de ajuda minha, financeiro, para me ajudar com a cesta básica, com leite, com remédio, com médico. Cuidado, eu já contei testemunho aqui de uma senhora que morava do lado da minha casa. Não é que ela detestava a gente, era por conta do brilho, por conta do chamado. A igreja ficava do lado da casa dela. E até que um dia teve um aniversário lá em casa. E aí, no outro dia seguinte, a minha enteada estava até lá. Ela é testemunha viva, a minha enteada, a filha do meu esposo. Que ela foi lá buscar bolo no outro dia seguinte. E aí, eu me lembro que essa pessoa que era vizinha minha, que me caluniava, me defamava, falava falso testemunho contra mim. E ela era da Igreja Universal, viu? Ela era da Igreja Universal, porque porém ela era da Macumba. E aí ela passou a ser Igreja Universal. E ela mexeu com a igreja, queria tirar a igreja de lá, a qualquer custo, a qualquer preço. Eu só saí de lá no tempo de Deus. Eu sempre falava, eu vou sair no tempo de Deus, quando Deus ordenar. E eu saí no tempo de Deus. E aí quando foi um dia, minha enteada estava lá, e eu só vi os gritos, bum! Alguém caiu no chão. E aí eu peguei a cadeira, como meu quintal era murado, peguei a cadeira para olhar lá em cima, né, no muro, o que estava acontecendo, se alguma coisa caiu. Eu vi um tombo muito grande. E aí, de repente, eu fui pelo fundo de um corredor, um portão. Eu e minha enteada, a filha do meu esposo. Aí a porta dela estava meio encostada da cozinha. Quando eu entrei, ela estava caída na porta do banheiro, desmaiada. E toda suja de sangue. Muito sangue, não era pouco. Hemorragia que ela deu. E minha enteada ficou lá com meu esposo e eu liguei pra Samuca e eu fui com ela. Porque aí ela tinha perdido uma filha também de câncer, ela pagou um alto preço. Perdeu a filha dela de câncer. O filho dela morava no Rio de Janeiro, ela não tinha parente, não tinha ninguém. Só as duas netas dela que a mãe morreu e ficou as duas netas. Mas as duas netas moravam com o pai. E o pai morava longe das netas. E aí quem socorreu ela? A pastora Rose socorreu ela. A pastora Rose levou ela para o hospital. E no hospital passou ultrassonografia e pediu com urgência por conta da hemorragia. E ela não tinha dinheiro, nem um centavo para fazer a ultrassom. E você sabe, pelo SUS demora muito, mas o médico pediu emergência. E ela ficou no soro, ficou em observação, estancou o sangue. E eu fiquei com ela o tempo todo lá no hospital. E aí eu paguei a ultrassonografia para fazer. E ela estava com uma mioma enorme, grande. Uma mioma muito grande.
Por isso que ela estava dando hemorragia. E aí, segundo eu soube, depois que eu mudei de lá, que ela morreu de câncer, como a filha dela morreu. A filha dela morreu de câncer, no meio dessa perseguição que eu enfrentei com ela. Olha o preço. E ela também, segundo eu fiquei sabendo, que ela morreu também de câncer. Entendeu? Os médicos descobriram um câncer nela. E quem foi que falou isso, parceira Rosa? O próprio filho dela. Meu marido encontrou o próprio filho dela no centro da cidade. Porque o filho dela veio resolver algo, veio do Rio de Janeiro para Campos, resolver algumas questões aqui. Engraçado que tinha pouco tempo, não tinha nem 15 dias que a mãe dele tinha falecido. E Deus fez com que meu marido batesse de frente com o filho dela, o filho dela contar. Pastora Rose, ela te pediu perdão? Pediu. Quando eu saí de lá, eu também pedi perdão para ela. Falei, se eu falei alguma coisa com a senhora, entendeu? A senhora me perdoa, porque eu tenho minha consciência limpa, que eu não fiz nada com a senhora. Você nunca fez nada comigo, mas eu não sei por que eu se levantava contra vocês, não sei o que, vocês me perdoam. Eu saí de lá em paz. Então nós temos que ter muita vigilância, cuidado, porque a fatura chega, a conta chega. E chegou para ela a fatura. Então, vigie, feche as brechas. Entendeu? Não seja influenciado por ninguém. Seja verdadeiro. Muitas vezes as pessoas deixam de acreditar no verdadeiro para acreditar no falso. Tem pessoas que preferem ficar do lado de pessoas erradas do que das pessoas certas. Porque muitas vezes é influenciado, entendeu? A pensar mal de nós, a falar coisa de nós. Tem pessoas que acreditam na mentira, mas não acreditam na verdade. Olha a nossa aparência, mede a gente da cabeça aos pés, tira conclusões precipitadas. Pessoas que não procuram saber informação, não procuram provas concretas, entendeu? Aí se precipita ao nosso respeito. Então cuidado, muito cuidado, porque muitas vezes você toma ódio, você toma empatia da pessoa e você não sabe o que ocorreu, o que aconteceu de fato, de verdade, por trás dos bastidores. Então, você tem que se examinar e não empreste a sua mente nem o seu coração para o inimigo não, para o maligno não, porque ele está aí para te setar, ele está aí para te setar, ele está aí para te influenciar, ele está aí para lançar bagagem aqui dentro de você, ó, para você pensar maldade das pessoas, para você pensar mal das pessoas. Então, ore a Deus, peça visão a Deus, peça a Deus para Deus tirar a escama dos teus olhos, para você ver a verdade de perto, para você ver a verdade de perto, e Deus vai te mostrar a verdade, porque Deus é de verdade, e a verdade sempre vai prevalecer diante da mentira, da calúnia, da defamação, da inverdade. Então, cuidado, porque assim como você pensa sobre a inverdade da pessoa, amanhã as pessoas também podem ser influenciadas para falar em verdade contra você, porque a roda gigante gira, o mundo dá muita volta, e nessa volta você vai se examinar e vai analisar, rapaz, o que eu fiz com fulano, o que eu fiz com ciclano, e se você não lembrar, o próprio Deus vai usar a pessoa para você lembrar o que você fez, o que você falou a respeito de alguém. Fique com essa palavra, se desperta, acorda no som da indolência e abre os seus olhos no mundo espiritual, não no mundo carnal, que Deus vai lhe mostrar
quem é quem de verdade. Entendeu? Quem é quem de verdade. Deus abençoe. E vamos para mais vídeo. Curta, comenta, compartilha. Ajuda a pastora Rosa aí. E vamos que vamos.